palavra de Deus. E no primeiro dia da semana, muitos de madrugada foram elas ao sepulcro, levando aos especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas, e a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o viver entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Mais esse versículo aí, não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali posto, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distavam de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Diga comigo: Emaús. Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam que fechados, para que não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas. Mata aí: Cleopas. 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 Esse vai ser o personagem que você não vai esquecer nunca mais, a partir de hoje. Disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E ele lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e os crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Amém, igreja? Quem você está glorificando o nome de Jesus? Irmãos, a palavra do Senhor, ela está dizendo aqui sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Sim ou não? Sim. Está narrando da onde nós começamos a ler, aonde começamos a meditar, no capítulo 24, versículo 1, até mesmo o versículo de número 12, vem falando sobre isso. Vem falando sobre a morte de Jesus, que ele foi entregue aos inimigos, às autoridades daquela cidade, que procuraram matá-lo, que procuraram prejudicá-lo. Alguém só procura matar outro por ciúme, alguém só procura matar alguém por incompetência própria, porque as pessoas têm ciúme muitas uma da outra e têm procurado matar espiritualmente dizendo. Mas a Bíblia relata aqui, meus irmãos queridos e abençoados, alguns pontos que nos levam a meditar nessa leitura que nós aqui nesta noite fizemos sobre esses 2 discípulos. A Bíblia relata, a partir do versículo 13, sobre esses 2 discípulos que, quando Jesus Cristo
Cristo. A Bíblia relata que foi Marta, que foi Maria, que foram ao sepulcro. Você matou esse versículo, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. A Bíblia revela que elas foram ao sepulcro. Elas foram ao sepulcro porque elas queriam levar alguns enfeites, algumas coisas para enfeitar o sepulcro de Jesus. Mas a Bíblia relata que Jesus não estava mais lá. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia relata que agora elas voltando do sepulcro, elas foram anunciar aos discípulos que estavam todos reunidos no mesmo lugar, dizendo que Jesus, ele já não estava mais dentro daquele sepulcro. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia relata que ali alguns discípulos não creram, não acreditaram naquilo que as mulheres santas, as mulheres que andavam com Jesus, as mulheres que tinham um bom testemunho aos olhos do Senhor. Mas os homens, os discípulos, algum deles não acreditaram. E a Bíblia diz que agora vai Pedro, ele vai e corre, ele se levanta, ele vai ao sepulcro, ele olha o sepulcro estava vazio. Mas a Bíblia relata que quando ele se abaixa, ele apenas vê os lenços que estavam ali postos e retirou-se admirando consigo aquela encaixa, aquela situação, aquela ocasião. Aí, meus irmãos, agora no versículo 13, a Bíblia começa a falar sobre dois discípulos. Um tem o seu nome mencionado, o outro não tem o seu nome mencionado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que esses dois discípulos que a Bíblia está falando no versículo 13 são os mesmos que estavam junto com os outros no versículo 9, onde eles voltaram no sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais. Então esses dois discípulos fusões, esses dois discípulos metrópolis, esses dois discípulos os convertidos, esses dois discípulos que estavam agora desviados em outra atrás, eles também estavam soltos, estavam dentro da igreja, estavam lá participando, quem sabe de um culto, e lá diz que o nome dele era Cleopas, o Cleopas que significa o conversador, porque a Bíblia relata que louvado seja o nome do Senhor Jesus, e no versículo de número 13, eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, serpente sábio, cujo nome era Emaús. Serpente sábio quer dizer 12 quilômetros. Estava indo os dois tinham fugido. Por quê? Porque estavam eles com algum problema. Olha no telão e pergunta para ele: você está com algum problema? Jesus vai resolver nessa noite. Levanta o teu mão nessa hora. Então nós dentro dessa palavra eu quero te dizer alguns motivos, são 7 motivos que eu peguei dentro desse versículo que levam um irmão, uma irmã, que levam uma pessoa a sair da presença de Deus, mudar de ministério, se desviar, deixar a obra de Deus como se fosse um objeto qualquer na sua vida. Então a Bíblia relata que estava eles dois indo no versículo 13 e Jesus agora vai junto com eles. Sabe por quê? Eles estavam fugindo de Jerusalém. Olha para o seu irmão e diga: não fuja de Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade da bênção para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que eles estavam em Jerusalém, serpente sábio, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Já percebeu o motivo?